Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Café e Prosa. Vou até tomar um cafezinho aqui em homenagem ao tema do canal, né? E dar prosseguimento a essa série de vídeos aí, quem é Deus e quem sou eu. Então, tintim, convido vocês aí que estão assistindo também a servir um cafezinho e curtir o vídeo. Se for mais tarde, não puder tomar um café, faz uma pipoca e vamos lá, porque talvez esse vídeo seja mais curto do que o outro, que durou quase uma hora, mas eu acredito que pelo menos pelas passagens bíblicas que eu separei aqui, vai dar o que falar e vai ser muito bom. Que Deus nos abençoe, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar tratando a respeito do segundo mandamento de Cristo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu começo assim: amar ao próximo como a mim mesmo. Mas quem sou eu? Né? Então, como é que eu posso amar ao próximo se eu não me amo a mim mesmo? E como eu não posso amar aquilo que não conheço, quem sou eu? Né? Então, pegando aquela reflexão meditativa de São Francisco de Assis, e com certeza ele humildemente se colocava diante de Deus, né? E meditava quem é Deus e sua grandeza, e quem sou eu? Meditava ele na sua humildade. E vamos tentar partir disso. Da grandeza de Deus nós vamos ver aqui numa citação do profeta Isaías a grandeza de Deus. E ao longo desse texto, desse segundo capítulo, digamos assim, desse ensaio, de 5 partes, nós vamos ver a segunda parte que pretende investigar quem sou eu. Então vamos lá. Ora, para conseguirmos cumprir o segundo mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos primeiro saber quem nós somos. Afinal, só amamos aquilo que conhecemos, e sem o conhecimento próprio, como poderemos amar ao próximo como a nós mesmos? Pensamos que não seja possível amar se não nos amamos. É pelo contraste entre Deus e eu que se faz possível conhecer-se a si mesmo. O Deus Altíssimo, aquele que habita em luz inacessível, me fez a sua imagem e semelhança e me amou? Como? Sendo eu decaído pelo pecado e desligado de sua glória. Como me amou esse Deus? É uma pergunta, né? Você veja, aquele Deus Altíssimo, aquele Deus que habita em luz inacessível, o Criador dos céus e da terra, me fez a sua imagem e semelhança. Claro que nós vimos que por causa do pecado o homem foi desprovido dessa glória, mas como nós vimos também no vídeo anterior, existe em nossa alma uma saudade do infinito. Eu pretendo ver isso na parte 4, né, do ensaio. Saudade do infinito. Então, veja, essa imagem e semelhança, a falta dela permanece, né, em nossa alma. Ou seja, essa saudade daquela coisa infinita, essa sensação de que nós fomos feitos para algo imenso, sobrenatural, que é do tamanho de Deus. Isso existe em nossa alma. Se a gente for, por exemplo, considerar o conceito da palavra perfeição, ou qualquer coisa relacionada ao que seja ideal, nós vamos ver que na nossa ideia, no nosso sentimento, nós temos uma noção de perfeição. Mesmo que a gente no mundo manifestado não verifique perfeição exatamente nas coisas, a gente tem essa noção interna. Como se, de alguma forma, já tivéssemos experimentado o que seja perfeição ou que seja uma coisa ideal, mesmo sem nunca termos visto isso, sem nunca termos experimentado isso empiricamente. Então isso é uma comprovação de que está impressa em nossa alma essa noção e essa lembrança do que seja perfeito, do que seja infinito, do que seja ideal. E isto é a sombra de Deus no nosso espírito. Né? É a lembrança de onde nossa alma veio, né? Porque no momento da concepção, Deus infunde a alma, né, humana no corpo e faz do homem um ser vivente, né? Como no relato do Gênesis, da criação do homem, Deus sopra naquele corpinho feito do pó da terra o espírito de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente, uma alma espiritual. E apesar de decaídos como somos, essa sensação de que a gente provém de algo perfeito e infinito, que é o próprio Deus que nos dá, que nos sustenta na existência, ele existe. Então nós temos que partir desse entendimento para que também os nossos atos sejam direcionados para Deus. Sabendo de onde nós viemos, nós podemos agir como que em direção ao fim que é Deus. Então partimos do alfa para chegar ao ômega, né? Nele nos movemos, existimos e vivemos, né? Então é isso. O Deus Altíssimo, aquele que habita em luz inacessível, me fez a sua imagem e semelhança e me amou, como sendo eu decaído pelo pecado e desligado da sua glória. Não é possível ao homem natural compreender isto sem uma prova, e a prova foi que entregou seu filho unigênito por justiça para a minha religião. Então vejam só, o homem está
destituído da glória de Deus. Ele está afastado da comunhão com o Pai. Ele está separado de Deus. Existe uma ponte que caiu. E o Cristo, o Filho unigênito de Deus, que vem do Pai e se faz homem, é a ponte que interliga o homem decaído ao Deus que habita em luz inacessível. Esta é a ligação, é a religação de algo que estava ligado, se desligou e agora vem Cristo para religar. Vejam, a única religião verdadeira, religião vem de religar. Então, a única religação verdadeira é através de Jesus Cristo. É filosófico e é uma, digamos assim, é uma conclusão inevitável. Se você for honesto o suficiente para entender, olhar para dentro de si e ver que tem uma sombra de Deus dentro de você, mas não é o Deus mesmo, né? Não é como no panenteísmo, que Deus está em todas as coisas, não é como no gnosticismo, que existe uma centelha divina dentro de você e você é Deus. Não, você tem a sombra de Deus, você tem a saudade de Deus, você tem a ausência do que Deus foi. Existe um buraco negro ali, né, em que antes Deus habitava com sua luz. É diferente. Mas é essa ânsia que nos faz aceitar e crer no Evangelho. É essa sensação de ausência que faz com que a nossa alma beba da água de Cristo, aceite a salvação de Jesus Cristo, que é a única ponte, é o nosso pontífice. Então, por isso, a religião de Jesus Cristo é a única que liga o homem decaído com o Pai. Penso que não há outra. Então, por esse motivo é que esse texto aqui digamos assim, é apologético, né? Quer chamar os homens à Igreja Católica de Jesus Cristo, a igreja fundada por Jesus Cristo. Mas continuemos. Se você por acaso for protestante e ficou insatisfeito com essas afirmações, tem receio de onde eu vou chegar, eu peço que você tenha tolerância e um pouco de paciência para verificar se os caminhos racionais por onde eu vou passar, se eles fazem sentido, ou se vai ter alguma quebra lógica aqui, ou se vai ter alguma desonestidade intelectual que te permita não considerar isso tudo que eu estou falando. Agora, se do contrário for só uma questão de sentimental, isso aí não concordo, porque é assim, porque é assado, aí realmente talvez não seja a hora, né, de assistir esse vídeo. Mas se você tem uma propensão intelectual séria, eu convido você a permanecer e pensar junto comigo essas proposições, tá? Então vamos lá, continuando. E a prova foi a prova de que não é possível ao homem natural compreender a Deus, compreender tudo isso sem uma prova, foi de que entregou seu Filho unigênito por justiça para a minha religião. Como pode um Deus tão bom e tão perfeito, demonstrando sua ordem, beleza e inteligência através da criação, amar-me se sou tão pequeno, vil, desordenado, imperfeito e mergulhado em trevas? Pois bem, Deus é um só com seu Filho. E se recebemos pelo batismo o Espírito Santo de Cristo, Deus nos ama pois estamos no Filho e passamos a ser um com Ele. Veja só, vejam bem, olha só como é importante a gente entender o que aconteceu na queda do homem, verificar isso em nossas vidas e aceitar que nós precisamos de religação. Veja só, partindo da premissa de que você é cristão e crê na narrativa da queda do homem por causa da desobediência, por causa da aceitação do fruto oferecido por Satanás, o fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. Né? Se você crê que por causa deste pecado, por causa dessa falta de consideração que o homem teve com o Criador, que o tinha colocado no paraíso, que o tinha tratado com amor, que o tinha dado apenas um mandamento, que não comesse daquele fruto, né? Por causa da sedução, por causa da concupiscência, não sei se havia concupiscência, talvez não seja teologicamente correto falar isso, mas é por causa de se deixar levar pela sedução, pela tentação, né? De ser como Deus, que era uma coisa própria da serpente, que já era decaída, né? O homem também veio abaixo espiritualmente e de várias outras formas, né? Então, pois bem, Deus é um só com seu Filho. Daí a gente entender a Santíssima Trindade também, esse dogma importantíssimo. Quem não aceita a Trindade, quem diz que isso daí é tradição pagã, que isso daí é influência romana, pagã, que isso daí é coisa da religião de Constantino, não vai ter a possibilidade de entender bem as Escrituras, não vai praticar bem o cristianismo, porque vai acabar caindo no erro de que se pode chegar até Deus sem Cristo. Né, vai ignorar a união hipostática, vai ignorar vai ter um monte de decorrência maligna que vai levar você para o erro. Então, não crer na Santíssima Trindade, né, já começa a desestruturar a alma da pessoa. Ela acha que é cristã, mas não é. Né? Então, Deus é um só com seu Filho. E se recebemos pelo batismo o Espírito Santo de Cristo, Deus nos ama, pois estamos no Filho, e passamos a ser um com Ele. Então veja, Deus olha para nós, e nós estamos unidos a Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Deus olha para Cristo e ama. Então, de modo que Ele nos olha e vê a Cristo. Né? Vê a Cristo. Vê a Cristo sacrificado, feito justiça pelos homens, vê aquele inocente, entregue, aquele cordeiro perfeito, e o aceita
como sacrifício perfeito. Deus o aceita. A Bíblia inteira mostra isso, que esses sacrifícios de animais inocentes, como que aquele sangue derramado fosse possível para pagar pecados, é apenas a figura, né, espiritual ali, de Deus mostrando quanto ele ama o Filho, aquele cordeirinho inocente, perfeito, sacrificado, aquele sangue derramado. Mas era preciso para cumprir a justiça, para cumprir aquela transgressão infinita, porque quando você transgride um mandamento contra Deus, que é eterno e infinito, a transgressão é eterna e infinita. Então só um sacrifício eterno e infinito como o de Cristo seria justiça para o Pai. Entende? É mistério, né? Desculpa a linguagem pseudo-rebuscada, é mistério entender isso. É principal entender isso. Não sei, sem aceitar entender isso, não tem fé sadia, né? De Jesus assim, ó, quem me vê, a mim, vê o Pai. João 14:9. O estado de graça nos permite o dom inefável de andarmos como um Cristo na Terra. Olha isso, gente. Olha o que eu estou falando aqui. Eu estou repetindo o que os pais da igreja ensinam, o que os sacerdotes católicos professam. Não estou falando nenhuma novidade, não. Me permito aqui fazer essa observação. Não me compete falar nada novo, né? Me compete apenas externar as minhas percepções internas, as minhas vias de intimidade com o Senhor Jesus Cristo e digamos assim, fazer uma apologia aqui da fé que tem salvado a minha vida. Não pretendo ser heterodoxo, eu quero andar de acordo com a ortodoxia da igreja. Pode ser que por eu não conhecer toda a ortodoxia da igreja, por eu não dominar profundamente, digamos assim, os desdobramentos teológicos das minhas afirmações, pode ser que alguém que seja muito bem instruído vai dizer, olha, isso não está de acordo com a ortodoxia. Mas é preciso considerar que eu estou falando a partir do degrau espiritual no qual eu me encontro, que já não é o marco zero, né? Eu já tenho a fé, eu já vivi a fé, de alguma maneira, humildemente falando, já percorri algum caminho, quanto eu não sei, mas sei que saí de algum lugar e estou indo em direção a Deus, recebo as graças que Deus me envia e vejo um certo aperfeiçoamento, né? Como eu gosto de fazer essa reflexão do Senhor Jesus Cristo, São José, era um carpinteiro, né? Então eles pegam aquela madeira bruta que é o tronco de árvore e vão lixando, vão cortando. Então, quer dizer, a minha alma é aquele tronco bruto, mas ele está sendo lapidado, está sendo lixado, está sendo mais bem acabado, para que fique um móvel útil, né? Um mobiliário, um furniture na casa do Senhor. Assim espero. Então eu vejo que por causa justamente das dores, por causa de não renegar as cruzes que Deus me impõe, né? A cruz da vida, né? Da aflição do dia a dia, tento não fugir, tento humildemente agradecer a Deus. E este sofrimento, essa budilação da alma me leva, digamos assim, a melhor perfeição, né? Dá para perceber que a gente anda. E assim deveria ser a caminhada espiritual de todo cristão, penso eu. Então, sou uma madeira bruta nas mãos do carpinteiro, né? Então, eu penso que estando bem confessado, estando com a consciência tranquila diante de Deus. São João fala na carta dele, se o nosso coração está em paz diante de Deus, né? Não é exatamente isso, mas eu não queria fugir muito do assunto aqui. São João fala isso, se não me engano, na primeira carta dele. Nosso coração, se estamos em paz com Deus, nosso coração está em paz com Deus. E você estando devidamente confessado, está comungando, está adequado às leis da igreja, o que ela propõe para que você viva uma vida sadia, de fé, de devoção, uma vida moral, né? Vivendo bem na família, se esforçando, sendo honesto contigo, sem querer mostrar nada para ninguém, sendo honesto consigo diante de Deus, você estando em paz com Deus. Isso é estado de graça. Esse estado de graça nos permite o dom inefável de andarmos como Cristo na Terra. Significa isso. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos como uma mão, um pé, uma barriga de Cristo, andando no mundo e fazendo as obras que Ele faria, que na verdade faz, porque Ele está presente. Então nós comungamos o pão da Eucaristia e isso nos coloca corporalmente em comunhão. E nós saímos da missa em missão para continuarmos sendo o Cristo, né? Então, a fé católica, eu penso que seja de fato a única religião verdadeira por causa disso tudo que eu estou querendo comunicar, né? A fé católica é sobrenatural, pois não devemos mais andar conforme os olhos, mas conforme a fé, né? Então, Cristo não andava conforme os olhos, ele andava conforme a fé. Não é sem motivo que existe a passagem que ele anda sobre as águas. Quer dizer isso? A gente não anda sobre a terra sabendo que vai pisar ali no lugar firme. A gente anda sobre as águas, a gente anda sobre a fé. A gente dá um passo de fé no invisível sabendo que Deus nos sustenta. Principalmente se a gente já tiver intuído qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, eu não tinha ideias de formar família, de viver uma vida de fé. E houve toda essa conformação, né, toda essa conversão, toda essa metanoia. E aí hoje eu tenho família, tenho filho, pretendo ter outro se Deus permitir. Então, quer dizer, dá para perceber que não era da minha vontade antes, ou não era da minha ideia, dos meus desejos ser um pai de família, por exemplo, mas é Deus que quis assim. Então, desempenho essa função com segurança, com fé, porque eu sei que é a vontade de Deus. Veja,
estou desempenhando o meu papel de marido, de pai, de provedor do lar, me permitam aqui, não se escandalize, de sacerdote domiciliar, e sei que isso é da vontade de Deus, que isso foi chamado dele. Então, qualquer coisa relacionada a esta função de marido, de pai, de provedor, eu sei que eu estou andando eu estou andando por fé, não preciso ver tudo. Deus está me sustentando nessa missão. Foi Ele mesmo que me chamou, entende? Então, qualquer um que estiver numa situação análoga à minha, que é uma coisa muito comum, andem por fé. Andem por fé. Não andem como que para enxergar, não, Deus me dá um sinal, tô querendo fazer tal coisa, me dá um sinal. Faça o que é correto, o que é justo diante de Deus. Né? Não, eu tenho um problema com alguém, não me dou bem com determinada pessoa, sou obrigado a conviver com ela. O que da parte da justiça de Deus cabe disso daí? Você pode perder, você pode deixar de ser carnal nessa relação. Você já tem capacidade de, a hora que você tiver travar contato com aquela personalidade ali que tanto te incomoda, você pode perder, você pode ter a caridade de deixar a pessoa prevalecer o quanto ela queira sobre você, e você oferecer isso na missa, oferecer isso a Deus em oração, e pedir a Deus que isto sirva de lição para que te construa uma alma mais humilde. Se for assim, você está andando certo, não tem outro caminho. Se for através desses pequenos sofrimentos frutíferos, né, você está caminhando para frente. Né? Isso significa quem sou eu. Né? E quem sou eu? Eu estou me conformando ao que Deus sabe quem sou eu. Né? Quem sou eu ainda não sei, mas eu sou aquele tronco que está sendo trabalhado. Estou indo, né, em direção à luz inacessível. Né? Vamos lá. Amar como Jesus amou. Perdoar como Ele perdoou. Eu tenho um texto sobre perdão, se algum dia eu puder compartilhar com vocês. Agora não vem o caso que o vídeo já está grande. Eu achei que eu ia levar uma meia hora com esse capítulo aqui, pelo visto não vai dar. Amar como Jesus amou. Perdoar como Ele perdoou. Sofrer como Ele sofreu. Calado, sem reclamar, firme na missão. Pregar como Ele pregou, né, com autoridade, sem hipocrisia. Vivendo as palavras, né, que já entende. Eu penso que não seja adequado para o cristão, às vezes, pregar uma coisa que ele sabe que está certa, que ele sabe que está de acordo com a doutrina da igreja, mas ele não está vivendo ainda, ele não alcançou, ele só enxergou, mas ele não chegou lá na montanha ainda. Ele está no meio da montanha, ele já viu aquelas grandes altitudes, mas ele não chegou até lá ainda, ele só enxerga. Aí ele vai e exige da pessoa que está mais embaixo que esteja lá também. Não penso que ele seja, não seja caridoso, né, fazer isso. Então, pregar como ele pregou, pregar com autoridade e exigir das pessoas que venham cada vez mais para o alto. Mas nós mesmos, na condição de pregadores, temos que ter o discernimento do Espírito de não afastar a pessoa por causa de uma imposição, de um jugo, de um fardo que seja mais pesado do que a pessoa possa carregar. Se é que você mesmo não está conseguindo, ou ainda não teve a capacidade de carregar aquele peso, como você vai querer impor isto sobre o ombro dos outros, né? Tem uma passagem das Escrituras que fala isso. Jesus admoesta os fariseus, porque diz assim, olha, vocês não estão na porta do reino dos céus, não entram e não deixam ninguém entrar. Colocam uma carga pesada sobre o ombro dos homens, né? Exigem deles mais do que eles podem cumprir. Alguma coisa assim. Infelizmente eu não vou parar para pesquisar isso agora, não. Eu não queria nem ter falado isso. Eu fui além do que eu gostaria de falar. Mas vamos seguir aqui. Pregar como Ele pregou e crer como Ele creu. Crer no Pai como Jesus creu. Nós vimos no outro vídeo que nós temos a mente de Cristo. Nós temos o pensamento de Cristo. Então nós temos que crer como Cristo cria no Pai. Ele desceu aqui para dar exemplo. Veio na carne para dar exemplo. Nós temos que, a todo instante, estamos vivendo e estamos olhando para Cristo. Quando eu não cria, quando eu era ateu, eu olhava para os homens, né, de uma forma carnal. Vivia a minha vida ali e pensava assim, poxa, eu não sou um psicopata, assassino, ladrão, compulsivo, quanto mais. Então eu vivia a minha vidinha, fazia as minhas coisas, isso aqui eu não estou fazendo mal para ninguém e tal. Pensava de maneira tacanha, assim. E aí me comparava com as outras pessoas. Eu olhava para os homens, inclusive até pessoas, digamos assim, de cristãs, de fé. Eu pensava, mas essa pessoa tem defeito, faz isso, faz aquilo, faz isso. Então eu comparava, né, me comparava a minha vida com a vida de outra pessoa, falando, não estou tão mal não, eu não acredito em Deus, mas se Deus realmente existe, eu tô tranquilo, porque, pô, olha só, se aí crê, olha o que ele faz. Mas tá errado isso, porque é uma comparação de carne contra carne. Uma vez que eu passei a crer, eu comecei a comparar a minha carne com Cristo, que é o Espírito. Então você compara carne com o Espírito, você vê quanto você está distante de Deus. Essa que é a verdadeira comparação. Então quem sou eu? Eu sou essa alma carnal, que está se transformando numa alma espiritual, em busca da perfeição, né? Então, o pensamento cristão sadio, entendo que seja comparar a sua carne com o Espírito, e ver o quanto de carne, de quanto de pensamento carnal você consegue ir abandonando, e o quanto de ascese você consegue ir praticando para viver a vida do Espírito, viver pela fé. Vamos prosseguindo. O amor do Pai se confirma outra vez pela ressurreição.
E a promessa que o Filho nos faz aqui, se formos capazes de amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, amando o tanto de Cristo que pela conversão o Espírito nos vai incutindo, e amando o tanto de Cristo que se vai formando na vida da alma dos irmãos, e do tanto que pode vir a se formar na alma de todos os homens, seremos também ressuscitados para a vida eterna. Cara, esse trecho aqui tem hora que eu escrevo umas coisas que nem eu acredito. Olha só isso, gente. Vamos ler de novo com calma, vou tentar comentar isso. O amor do Pai se confirma outra vez pela ressurreição. Por quê? Se Cristo foi inocente, se ofereceu inocente por justiça para a satisfação eterna e definitiva das ofensas contra Deus, que é eterno, então foi feita justiça. Mas para que fosse cumprida justiça também para com Cristo, que como não tinha pecado não merecia a morte, pois o salário do pecado é a morte, se ele não tinha pecado não tinha que ter o salário da morte, mas ele foi morto. Então se ele foi morto por justiça, porém injustamente, é justo que ele seja ressuscitado. Então, por justiça, Deus mostrou que Jesus era inocente e que o seu sacrifício foi suficiente para satisfazer o juízo de Deus. Então, a justiça de Deus. Então, eu continuo. A promessa que o Filho nos faz é que se formos capazes de amar o próximo como nós mesmos, ou seja, amando o tanto de Cristo que pela conversão o Espírito nos vai incutindo, o que quer dizer isso que eu estou querendo dizer? Como que eu vou amar a mim mesmo? Amar ao próximo como a mim mesmo? Eu não vou amar aquilo que eu sou, aqueles erros que eu tenho. Eu vou amar o que Cristo já fez na minha vida, o que Ele já me tornou. A fé que Ele me deu, a forma que eu aprendi a viver por causa do Evangelho. É isso que eu vou amando. Eu vou amando, na verdade, o que de Cristo tem em mim. O Espírito nos vai convertendo, nos vai incutindo pela Eucaristia, pela vivência dos sacramentos, pela oração, pela piedade, por tentar colocar em prática a caridade, por buscar a humildade. E quando essas virtudes vão se alargando em nossa alma, elas ocupam aquele vazio, aquela saudade do infinito que a gente tinha antes da conversão. E é isto que nós devemos amar. E somos nós, isso faz parte da nossa personalidade. Mas é Cristo que vive, né? A hora que Ele preencher plenamente esse vazio e nós tivermos aberto mão da nossa vontade, da nossa personalidade, nosso ego, a personalidade de Cristo vai ter entrado toda na nossa vida. E aí nós poderemos dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Mas em menor medida, por causa de se colocar na condição de necessário de Deus, de dependente de Deus, as virtudes que vão vindo do alto e que vão preenchendo o nosso ser já são a natureza de Cristo em nossa vida. E é isso que a gente tem que amar. Né? E aí, amando o tanto de Cristo que pela conversão o Espírito nos vai incutindo, amamos o tanto de Cristo que se vai formando na alma dos irmãos. Porque se a gente consegue amar o tanto de Cristo que já veio morar na nossa alma, nós também, por causa desse amor, reconhecemos a obra da salvação na vida do nosso irmão e podemos amar aquilo. A gente não precisa necessariamente amar os defeitos que aquela pessoa tem. Temos que rezar para que ela supere aquilo, mas devemos amar as virtudes que ela já adquiriu por causa da vida de piedade, por causa da vida do Espírito, por causa da misericórdia de Deus. Temos que amar a salvação que já foi perpetrada na alma daquele irmão. Né? Então é Cristo amando Cristo, é o Pai amando o Filho. Isso é a comunhão dos santos, cara. Isso aqui é a comunhão dos santos. Né? Bom, amando tanto de Cristo que se vai formando na vida dos irmãos, e aí, olha só, como que Deus nos enxergou, sem termos o Espírito, sem termos o batismo, nos enxergou vazios, totalmente dependentes de Deus, e foi lá, estendeu sua mão, ofereceu seu Filho para ser sacrificado, para que nos resgatasse das trevas. Também nós, agora na condição de convertidos, podemos amar o tanto de Cristo que pode vir a se formar na alma de todos os homens. Por isso a pregação. A pessoa que não tem Deus, mas às vezes você percebe, poxa, esse cara é interessante, essa pessoa é uma moça tão boa, caridosa, então não tem Deus. Mas pô, você imagina, caramba, se essa pessoa aí cresce, se ela se tornasse uma católica, caraca, quanto de trabalho da parte do Espírito Santo não ia ser feito, né, nessa alma aí, quanta fé essa pessoa não ia poder disseminar, né, quantas chamas ela não acenderia com essas virtudes. Então você pode, e mesmo que seja uma pessoa desconhecida, você tem a determinação da parte de Deus de pregar o Evangelho e de amar o tanto de Cristo que pode vir a existir, né, naquela alma ali. Né? Uma ovelhinha que é resgatada tem uma festa no céu, poxa. Você vê, é uma coisa grandíssima, os anjos cantam. É isso que eu estou querendo dizer nesse parágrafo aqui. É por isso que eu fico um pouco perplexo. Poxa, como que eu fui escrever isso? E é preciso fazer essas digressões, não é nem a digressão, fazer esses aprofundamentos explicativos aqui, porque a compreensão disso aqui é lindo, cara, é lindo demais. Viver isso aqui vale a pena. Viver essa verdade aqui vale a pena. Então, vou reler o parágrafo mais uma vez, me perdoem pela paciência, mas aí eu preciso fechar o raciocínio disso tudo que eu expliquei.
O amor do Pai se confirma outra vez pela ressurreição. E a promessa que o Filho nos faz é que se formos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, amando o tanto de Cristo que pela conversão o Espírito nos vai incutindo, e amando o tanto de Cristo que se vai formando na vida da alma dos irmãos, e do tanto que pode vir a se formar na alma de todos os homens, seremos também ressuscitados para a vida eterna. Entende? Por quê? Veja, a gente aceitou a salvação de Cristo e fomos trazendo a vida de Cristo para a nossa alma. Fomos deixando o Espírito Santo nos transformar. De modo que quando vier o salário do pecado, que é a morte, nós estamos plenamente em comunhão com Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo está vivendo em nós e nós estamos vivendo em Cristo. Então também a morte não pode ser a paga do nosso salário. Nós vamos passar pela morte porque o nosso Senhor passou, né? O servo não é maior do que o seu Senhor, mas, tendo sido revestidos de Cristo, seremos ressuscitados também. É assim. Isso é o Evangelho. Isso aí é o Evangelho. Qualquer teologia da prosperidade, qualquer teologia da libertação, são coisas que, infelizmente, apequenam o Evangelho. Isto aqui é o Evangelho. Isso eu posso falar com propriedade. Isto é o Evangelho. Nos revestirmos de Cristo, nascermos de novo, caminharmos no Espírito, adquirir a estatura, a largura, a profundidade de Cristo, vivermos como Cristo na terra, recebermos Cristo em nós pela Eucaristia, e depois dizermos, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para quando chegar o dia da nossa morte, nós temos a esperança de sermos ressuscitados, porque é Cristo que vive em nós. E aí ressuscitaremos na carne, no corpo glorioso para a vida eterna, onde não há choro, onde não há pranto, não há sofrimento. Isto é o Evangelho. Prosseguindo. Se Deus é eterno juntamente com seu Filho e o Espírito, como era no princípio, agora e sempre, Ele quer nos amar eternamente. O Pai quer nos amar eternamente. E nós, na vida da carne, somos ligeiros, passageiros. Mas o Pai quer nos amar eternamente. E o que Ele pode amar eternamente? A nossa alma imortal. E a nossa alma imortal tem que estar revestida de Cristo. Porque o Pai ama o Filho. E se nós recebemos o Espírito de adoção, para chamar o Pai, Abá, o Pai nos chama Filho. Né? Então Ele quer nos amar eternamente, como Ele mesmo é eterno e o seu amor é infinito e eterno. Ele nos quer repristinados na mesma condição do princípio, antes da queda, feitos à sua imagem e semelhança. Santos como Ele é santo, santo, santo. Então, Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Ele vê o Filho. Deus olha para si, se compreende, e esta projeção de si, quando o Pai se vê, é o Filho, é a imagem de Deus. E Deus ama aquilo que é bom, que é perfeito, que é justo, né? Porque é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, essa relação entre o Pai e o Filho, que é a imagem do Pai, tem um amor recíproco e maravilhoso. Isso é o Espírito Santo. Isso aí é o Deus unitrino. E nós fomos feitos nisso. O Pai vendo o Filho. E o Filho ama do Pai. Essa relação de amor está no Espírito Santo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. É isso. E Deus é santo, santo, santo. Então, quem sou eu? Quem sou eu agora? Sou eu. Mas e eu? Esse Cristo que já vive em mim. Entende? Quem sou eu? Eu sou essas duas naturezas, mas importa que eu decresça, eu abaixe e ele se levante, como São João Batista diz. Importa que a minha personalidade, que eu fui, o que eu sempre quis ser, vá abaixo, que eu ponha, submeta a carne ao Espírito. Então importa que Cristo aumente cada vez mais, ocupando um espaço cada vez maior da minha alma, da minha personalidade, da minha consciência, das minhas vontades. Né? Quem sou eu? Eu sou algo, definitivamente? Né? Eu sou até aquele tronco bruto lá, eternamente, não. Aquele pau que nasce torto nunca se endireita. Sou um ditado anticristão. Eu sou algo definitivamente? Será que estou determinado e fadado a um destino fixo? Conforme a posição das estrelas no dia do meu nascimento? Será que horóscopo é uma coisa cristã? Será que está de acordo com o Evangelho? Será que cabe a um católico ficar considerando, você nasceu em qual mês? Você é de que signo? Assim. Por que a personalidade da pessoa está determinada pela posição das estrelas eternamente? Ainda que, se de alguma forma científica verifique-se que há uma relação, de alguma forma, fulano de tal tem um temperamento colérico, mas é porque ele nasceu no dia 11 de novembro, ele é de Escorpião e papapá. Mas esse temperamento colérico, ele se for colocado mansamente debaixo da obra do Espírito Santo, vai sendo transformado em outra coisa. Então, quer dizer, a posição das estrelas quando você nasceu era uma, mas Deus muda a posição das estrelas quando você nasce de novo em Cristo. Quando você vive em Cristo. O céu não determina Deus, é Deus que determina o céu. É isso que eu vou falar aqui nessa passagem de Isaías que eu já vou ler. Inclusive, eu vou ler um poema para vocês que eu escrevi esses dias, que fala precisamente disso, de como nós não estamos determinados a ser nada, necessariamente, até o fim. Nós precisamos mudar. Precisamos ir abandonando o velho homem e nos revestindo de Cristo, né? Do novo homem, do novo Adão. Eu conto um pouco do meu processo de conversão. Se eu me emocionar aqui, vocês relevem, tá? Porque de fato é um relato poético, mas verdadeiro. Se chama Antigo Eu. Não, desculpa, Aquele Eu. Estou suspenso, Senhor, como recém-nascido, desfalecido de sono, inteiramente entregue em teus braços estendidos, que me sustém.
Quero fazer força de ir ao teu encontro como num soberbo movimento que de nada vale, pois que minhas mãos estão presas ao meu corpo e o céu é tão distante. Meus dedos não comunicam nada além de gracejos infantis, mas o céu me comunica tanto. Sei e sinto que sei, e vejo o momento de minha concepção no mais absoluto silêncio e escuridão. Aquele momento em que minha alma foi plasmada para, como explosão em luz, se abrir e abraçar o universo. Sei que minha alma é infinita, pois eis que de ti foi que fluiu, sou filete de água imaculada que brota da fonte de todas as águas eternas de um oceano inconcebível para uma mente. Sei e sinto que sei, que minha pusilânime alma, sendo reflexo em grão do magnânimo sol, que é teu, ainda assim é grande para abrigar o cosmos. Já me resta claro que tudo que existe para ser reconhecido cabe dentro de mim, que sou isto que nasceu de ti e que se expandiu para encampar os céus e o mundo. Sei também que os maus pensamentos dos homens e meus insistentes desejos são como colheres de enxofre que bebem a sopa pura da vida de minha alma. Quero estar em ti como desde o princípio, Pai meu. Passei longos anos andando em círculos concêntricos e miúdos, e a força centrípeta que me atraía a mim era centrífuga de ti. Até que, regenerando-me, arrependido, te vi em mim, e a batalha sangrenta para achar a estrela do Oriente orientou-me de volta ao princípio de mim. Todo ser tem em ti a sua existência, e ao perceber isso pude cair de sono, não mais em calçadas frias, mas em teu braço, e finalmente repousei. Posso agora sofrer calado, ou amar e sorrir, pois minhas pupilas, como estrelas ainda negras, ávidas de tua luz que as engolem, têm um sentido e uma direção. Meu coração é uma flecha, que não deseja errar o alvo. Ao longo das eras, um grau de erro me levaria para fora da luz do sol da justiça, e isso me seria o frio da solidão. Mas o arco do céu foi torcido para que meu pensamento fosse distorcido. As posições das constelações que me serviam de fadado destino no dia do meu nascimento foram realinhadas para a noite do meu novo nascimento. O fim da amnésia, o resgate daquela lembrança de onde o meu eu veio. Foi pelo mergulho nas profundezas da dor absurda e irracional, por causa daquelas saudades do infinito, quando, nadando para longe da salvação, aspirei e bebi o ar metálico e as águas do mal salgado, debatendo-me sem paz, sem ar e sem vento, tendo os lábios molhados de tudo o que me fazia mais sede, na inanição de um deserto úmido, que meu pai me chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Desperta, tu que dormes. Teve pena daquele infantil pesadelo. Despertou-me para que eu, chorando por fora, deixasse de chorar por dentro. Vestiu-me de roupas limpas e me calçou chinelos. Esticou meu dedo e nele escorregou para a sua base um ansioso anel, um símbolo indelével que me servirá de passagem para finalmente adentrar a porta que levam os humildes machucados às águas que saram, meu concreto batismo e o supremo nascimento. Voltar a existir contigo, naquele amor em que nada é alheio e imperfeito. Mas, enquanto ainda me deito no leito do seu colo, firmo-me no fiel sentimento de que nada sou. O que sonhei foi só um defeito. O despertar foi um alívio, e que de outro sonho carnal ainda acordo, quando teu amor de oceano me convocar naquele último mergulho. Agora sim, em direção ao tudo, matar a morte e as saudades daquele existir infindo. Abraçar-me e ser por ti abraçado, como gota gelada que caiu das alturas do céu ao aguardo do mar de braços abertos. Meu Jesus, como gota gelada que caiu das alturas do céu ao aguardo do mar de braços abertos. Meu Jesus na cruz, meu amor, meu grande amigo, meu lindo eu, que saudade. Perdoa-me pelo que sonhei que fui. Chama-me brevemente. Agora sei que estou no aguardo. Abriga-me para sempre em ti. Te amo. Assinado. Aquele eu. Voltando ao texto aqui. Quem sou eu? Eu sou algo, definitivamente? Será que estou determinado e fadado a um destino fixo, conforme a posição das estrelas no dia do meu nascimento? Pensamos que Deus é Deus do céu. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele muda nossa constelação, nosso destino de perdição. Somente Ele é o que é, né? Javé. Aí a passagem que Deus chama as estrelas pelo nome é Isaías 46. Olha que passagem. Quem quiser ler mais esse capítulo antes, vale a pena. Isaías 40. Oh, Jesus, eu tinha deixado preparado. Isaías 40, 26. Levantai os vossos olhos para o alto e considerai quem criou esses corpos celestes. Quem faz marchar em ordem o exército das estrelas e as chama todas pelos seus nomes. E é tal a grandeza da sua fortaleza e força e poder que nenhuma só estrela falta. Esse é o nosso Deus.
né? Pensamos que Deus é Deus do céu. Ele chama as estrelas pelo nome, ele muda a nossa constelação, nosso destino de perdição. Somente ele é o que é. Nós não somos quando estamos na carne, mas nós vivemos, nos movemos e existimos, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Romanos 8, 9. 17, Atos 17, 28, né? Nele nos vivemos, nos movemos e existimos. E se é que o Espírito de Deus habita em nós, Romanos 8, 9. Olha que texto maravilhoso também. Romanos 8, 9. Eu vou ler a partir do 5. Porque os que são segundo a carne gostam das coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito gostam das coisas que são do Espírito. Ora, a prudência da carne é morte, e a prudência do Espírito é vida e paz. Porque a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que vocês dizem que tem um Espírito, e tem mesmo, né? Se é que vocês não estão sendo hipócritas em professar uma fé externa sem vivê-la internamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se algum não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Se, pois, Cristo está em vós, o corpo verdadeiramente está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive a vida da graça, pela justificação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Não precisa comentar mais nada. Nós não somos quando estamos na carne, mas vivemos, nos movemos e existimos nele, se é que o Espírito de Deus habita em nós. No batismo recebemos esta nova vida. Nascemos de novo da água e do Espírito. João capítulo 3. Vou ler esse capítulo. Eu penso que o católico precisa travar mais intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Precisa ler. O católico ele sabe muito das coisas da igreja, ele sabe muito da liturgia e tudo, mas as escrituras, hoje você sabe ler, e Deus deu essa graça, esse dom de você ser alfabetizado para você ler as escrituras, para você interpretar bem aquilo conforme a sua vida interior, o homem interior que vive em você. Né? A palavra de Deus sacia a nossa sede. É uma água mesmo que mata a sede, não é a água do mar. Que você está com sede e bebe uma água salgada, você fica com mais sede. Essa é a sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus está nas escrituras sagradas. Quando você lê a Bíblia, ainda que você, talvez nas passagens obscuras, que a igreja faz questão de explicar muito bem, colocar tudo aquilo dentro da tradição, pula, leia e entregue para Deus aquilo que você não compreendeu, mas viva aquilo que você compreende. Leia as escrituras, leia o Evangelho de São João, leia o Evangelho de São Mateus, leia os Atos dos Apóstolos, leia o relato do Gênesis, leiam o Êxodo, leiam, saibam a história do seu povo. Nós somos o novo Israel. Quando vocês lerem a história do povo de Israel, aquilo lá são seus avós, são seus pais. Aqueles homens de fé, somos nós. Estamos todos em Cristo. Isso é a comunhão dos santos. No batismo recebemos esta nova vida, nascemos de novo da água e do Espírito. Todos os sacramentos são mistérios dignos de ser meditados. Ou todos os sacramentos são mistérios dignos de serem meditados. Na verdade, o cristianismo é todo baseado em milagres, mistérios. Em apertada síntese, o Evangelho narra a encarnação do Verbo, o nascimento virginal, os sinais e prodígios de Jesus, a ressurreição gloriosa e a sua ascensão aos céus. Nada disso pode ser investigado por emprego exclusivo da razão humana, mas da fé. Né? Aí, no próximo texto, eu vou falar do que eu penso ser um erro protestante e da diferença entre fé e razão. Mas eu não vou nem adiantar nada, não. Vou deixar para o vídeo 3, porque esse daqui já está bem longo. Já estamos com 57 minutos. Então, vou fechar o vídeo aqui, que já está longo, e vou ler o capítulo 3 do Evangelho segundo São João. Ora, havia um homem da seita dos fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, sabemos que foste enviado por Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Veja como que Jesus está declarando aqui para um mestre da lei, para um dos principais entre os judeus, que era Nicodemos, como que ele era carnal, como que se faz necessária a graça batismal na vida do homem, para que o seu entendimento carnal, para que o homem animal chegue a imagem do Filho de Deus. Então você vê que Nicodemos não entende, ele pensa carnalmente, embora seja mestre, né? Embora seja mestre da lei, embora ele seja mestre carnal. Mas Jesus tem um plano ainda mais superior para nós. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Olha que coisa. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo,
que quem não renascer por meio do batismo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, é preciso que vós nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Olha o que Jesus está comunicando. O Espírito, no grego, é pneumatos. E sopro é pneuma, ou o contrário. Então, ele está fazendo um jogo de palavras aqui. O vento, o sopro e o Espírito são palavras do mesmo radical, pneuma, né? Então, o que Jesus está querendo comunicar? Que o pneu mesmo, que a gente chama de pneu, ele, se ele não tiver ar dentro dele, ele está vazio, ele não cumpre sua função. Ele não serve para nada. Uma carne, que é o pneu, sem o ar, que é o Espírito de Deus dentro dele, ele não cumpre a sua função. É apenas a carne, para nada se aproveita. É o Espírito que confere vida. Então, Jesus está dizendo que quem tem o Espírito, a pessoa que é carnal não compreende. O que essa pessoa não sabe para onde vem, não sabe para onde vai, tudo que ela faz é irracional. Essas pessoas procuram penitência, elas procuram sofrimento. Elas se colocam numa situação. Mas se você analisar a própria cruz de Cristo, gente, Deus é esse aí que está pregado numa cruz, uma morte infame. Como pode isso? Mas é porque quem está na carne não entende as coisas do Espírito. Né? O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de eu te dizer que é preciso que vós lançais de novo. O Espírito sopra onde quer, ou seja, o pneuma onde ele quer. O Espírito sopra onde ele quer. E tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Respondeu Nicodemos e disse-lhe, como se pode isto fazer? Respondeu Jesus e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Olha Jesus falando no plural. Nós dizemos o que sabemos. Olha a união hipostática. Não a união hipostática, olha a unidade dele com o Pai e o Espírito Santo. Igual no Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui Jesus falando no plural. Nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me acreditais, como me acreditarei se vos falardes das celestes? Como que o homem sem a fé vai compreender a realidade dos mistérios maiores? Como que a razão humana vai chegar até Deus? Bom, primeiro a gente crê no que Cristo pregou, a gente põe o evangelho em prática e a gente verifica que as realidades sobrenaturais são verdadeiras. Que a vida do Espírito procede conforme Jesus Cristo falou. Damos testemunho do que vimos e vós não recebeis nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me acreditais, como acreditarei se vos falar das celestes? E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí sim, olha a união hipostática. Aquele que não crê que Jesus Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e que descendo de onde estava permanece Deus, e sendo homem, se aniquilou a si mesmo, mas não perdeu a sua natureza divina. Ele fez isso, se fez servo para que se cumprisse toda a justiça, por amor. Está aqui claríssimo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem que desce do céu, gente? Para vir para entre nós. O Filho de Deus, e que se fez filho do homem. E esse mesmo Filho de Deus, que se fez filho do homem, agora é filho do homem e está no céu. Sem Cristo não dá. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê, Jesus está dando uma catequese para Nicodemos aqui. Inclusive, Nicodemos foi discípulo do Senhor. Você vê que nesse texto aqui mesmo ele chama Jesus de mestre. Ele vai encontrar Jesus à noite para que os fariseus, os judeus não vejam que ele estava querendo beber da doutrina de Cristo. E por causa dessa catequese que provavelmente Nicodemos entendeu, foi lá, tirou o Senhor da cruz junto com José de Arimateia, né? E Jesus fala aqui para ele, como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário que seja feito o sacrifício perfeito. Aí, Nicodemos, que era mestre da lei, já começou a, provavelmente entendeu até, nessa parte, já entendeu até melhor do que os próprios apóstolos. Continua, 16. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito para que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação está nisto: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de que não sejam arguídas suas obras. Quer dizer, os homens carnais quiseram permanecer nas suas obras carnais, não quiseram a luz. Porque quando chega a luz e ilumina, a própria luz faz com que eles tomem consciência das suas obras. Então começa a acontecer um conflito interno. Então, os homens que querem permanecer obstinados no erro, eles vão rejeitar o evangelho, né? Porque, senão existe um conflito de consciência ali, existe uma iluminação.
Igual eu estava antes, eu comparava carne com carne. Quando eu comparava carne com o espírito, eu tinha duas alternativas. Ou eu ignorava Deus e o julgamento e a justiça e pagava o preço para ver, ou eu me convertia. Porque eu fui percebendo, né, eu fui sendo convencido pelo Espírito que as minhas obras eram mais diante de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de que não sejam arguídas as suas obras. Mas aquele que procede segundo a verdade, chega-se para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas segundo Deus. Então aqui, mais uma vez, não tem sola fide. A partir do momento que você crê, você se achega para a luz para que suas obras sejam manifestas, suas obras de fé. As obras que você faz por caridade, por obediência, por amor a Deus, por amor aos homens, por amor a tudo aquilo que Deus faz por você. Né? Então você se achega para que as suas obras sejam manifestas. Como que não pode ter obras? Como que não tem obras? Como que o homem não faz? Claro que sim. Né? Mas aquele que procede segundo a verdade chega-se para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas segundo Deus. Né? E aí a gente também consegue enxergar aí a figura da missa aí, você fazendo as coisas no seu dia a dia, na sua própria missa, na sua missão de cristão, e oferecendo no altar de Deus os seus sofrimentos, as coisas que você padeceu por causa do nome de Cristo, e as suas obras, o quanto você se gastou, o quanto de vida que você doou para o reino de Deus, né? O quanto de tesouro que você empenhou lá no céu onde a traça não come, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Isso é o capítulo de São João 3. Digamos que era para ser um texto elementar, né? Lido, bem compreendido em todas as catequeses, e isso daí não é feito com o devido cuidado. Uma questão profunda e complexa, que não vale a pena se aprofundar agora. Bom, muito obrigado a vocês que tiveram paciência de escutar até aqui. Né? No próximo vídeo eu pretendo dar continuidade a este encadeamento de ideias, para que a gente verifique a diferença, a complementaridade entre fé e razão e o erro protestante nesta relação. Depois eu vou falar das saudades do infinito, né? Que é o pré-encerramento. E, finalmente, o capítulo 5, que é o argumento que todo católico é um filósofo. E todo católico deve fazer isso que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui. Que é o quê? É uma forma de orar. Meditar as coisas de Deus. Filosofar as grandezas da fé. Pensar o Evangelho. Ler as Escrituras. E depois mergulhar na riqueza de tudo aquilo. Isto é oração. Oração é intimidade com Cristo. E a gente ora, Deus expande a nossa alma e a gente recebe de Deus. Ele fala conosco. E as Escrituras falam conosco. Cristo, ele não é um livro mais, ele é um homem. O espírito daquelas escrituras saiu dali, daquela árvore, daquele papel. Aquela árvore da vida se transformou numa pessoa. Nosso Deus é uma pessoa. Ele comunica, ele fala com a gente, nós estamos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.